Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus nessa noite. É motivo de muita alegria uma vez mais estarmos na presença do Senhor, para juntos podermos louvar, bendizer e enaltecer o nome do Senhor, porque somente Ele merece toda a honra e toda a glória. Você concorda? Você está feliz nessa noite, irmãos? Domingo abençoado, né? Almoçou bem hoje? Eita glória, é bênção. Irmãos, com essa oportunidade, hoje a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente. Quando o pastor Hélio me mandou uma mensagem ontem, acho que foi ontem, falando que eu ia ter oportunidade hoje, eu comecei a orar ao Senhor. Eu tenho várias mensagens assim, que eu sempre preparo durante a semana, todo dia eu leio, todo dia eu estudo, todo dia eu separo uma coisa. E nisso eu não consegui trazer nada daquilo que eu já tinha guardado, anotado já. E hoje o Espírito Santo de Deus me impulsionava muito. Na medida que eu orava, eu pedia uma direção ao Senhor sobre o que falar, sobre o que trazer, sobre o que falar. Eu não quero trazer nada de mim mesmo, eu falando com Deus, em oração. E o Espírito Santo de Deus me direcionou com uma palavra muito forte. Em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1. É uma mensagem bastante conhecida, mas nessa noite você vai ver essa mensagem um pouco diferente. Nós iremos fazer não teatro, como fala, encenação. Uma encenação para você trazer a sua memória e você começar a imaginar junto comigo essa história de Pedro. É uma história muito linda. Eu vou precisar de 4 soldados, 4 fortes aí, homem. Aleluia. Para estar ajudando aí. O Pedro vai ser o Léo, já está lá, já conversei com ele, porque precisa de um pouquinho mais atenção. E o Vitor Hugo vai ser o anjo. E depois 4 soldados vai ser o Bento, vai ser o Enio. Quem tiver aqui, todo mundo, seu Lili também, todo mundo aqui participar. O Edson. Aleluia. Vai ser rápido, amém? Então eu ia ministrar, mas eu quero fazer isso de acordo com o Espírito Santo direcionou para que fizesse essa noite. Aleluia. Hoje eu saí do quarto, quando eu estava orando, eu saí do quarto chorando, ralhando. O que foi? Porque eu estava sentindo tanta presença de Deus, irmãos, nessa palavra que eu estava orando, que eu estava lendo. Eu quero que você sinta isso aqui nessa noite também. Porque da mesma forma que aconteceu na vida de Pedro, eu quero que você sinta essa presença, essa libertação, essa transformação na vida de cada um aqui nessa noite. Vamos ler? Atos capítulo número 12, versículo 1. Vamos ler apenas até o versículo 5. Quero que você preste bastante atenção, irmãos. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja como objetivo de maltratá-los e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada, observando que essa atitude agradava aos judeus. Prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro. Durante a festa dos pães sem fermento, tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Versículo 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele, a favor de Pedro. A igreja fazia o quê? Orava fervorosamente, orava sem parar, orava sem cessar. Presta atenção nisso. Talvez você já ouviu essa mensagem várias vezes.
Talvez você já leu essa mensagem inúmeras vezes. Todos nós sabemos, irmão, que existe algumas prisões sem grade, que muitas das vezes vem por algumas ocasiões, através de desobediência, pode ser algum trauma que sofreu na infância ou no decorrer da sua caminhada, talvez com Cristo ou ainda sem conhecer a Cristo, algumas talvez por culpa, se culpar de uma coisa que talvez você não é culpado. Já viu pessoas assim? Se culpam por alguma coisa que aconteceu, mas a pessoa não teve culpa de nada, a pessoa se fica muito se remoendo por dentro, achando que foi culpada de alguma coisa que aconteceu. E aconteceu um caso esses dias atrás, uma pessoa próxima lá, uma criança veio a falecer. Ela foi brincar na casa de uma pessoa e chegou lá, tinha uns animais lá, tinha uns cachorros lá, e começou a brincar lá no meio dos cachorros, na pracinha, e tá tudo certo com isso, né? Aqui a gente vê isso toda hora, né? Em todos os lugares a gente vê isso toda hora. Criança brincando no meio de cachorro, cachorro brincando no meio de criança, e vira aquilo. Foi levado para a Vitória para fazer a perícia lá, como é que o nome é? Autópsia, para saber a causa da morte. Até então era leucemia, estava pensando que fosse, mas não era. Foi constatado que era um carrapato, irmãos. Tinha tido ele, e aquele carrapato, ninguém viu ele também, não viu, sei lá. É uma coisa que a gente acha que é uma besteira, né? Um carrapato mordeu ele, transmitiu uma doença, e essa doença foi irreparável, não teve jeito. Fizeram tudo quanto é tipo de procedimento para tentar evitar a morte do garoto. Garoto de 12 anos, eu acho, ou 9 anos, alguma coisa assim. Infelizmente não conseguiu salvar a criança. E essa mulher que mandou essa criança para lá se sentiu culpada muito e começou a se culpar. De madrugada, ela desceu da casa dela, ela foi comer na rua, passou. E lá, ela ficava para lá e para cá de madrugada, por volta mais ou menos de 4 horas da manhã. E ela estava esperando, algumas pessoas passaram na hora e viu essa mulher lá, na beira da estrada, na beira da estrada mesmo, no asfalto, na BR. Quando alguém viu, ligou para a família dela, conhece, né? Ligou para a família e falou: a fulana está aqui na beira da estrada, agora é 4 horas da manhã, o que está acontecendo? Aí ela foi correndo para lá, a família pegaram ela falou: não, estava esperando que uma carreta passar, que hoje era o meu último dia, não aguento mais. Eu perdi uma criança que eu amava tanto, então não faz sentido mais para mim eu viver. E ela começou a se culpar, eu não era para ter deixado essa criança ir para lá, e não sei o que, irmãos. É umas coisas que a gente às vezes não entende, né? É umas coisas que às vezes a gente não aceita. Ninguém vai aceitar, ninguém vai. Então ela começou a se culpar. É sobre isso. Que às vezes tem pessoas que ficam presas no passado, querendo se culpar por uma coisa que talvez uma pessoa não tenha controle. Nem tudo nós temos controle, não é verdade? Tem coisa que foge do nosso controle. E isso é normal. E está tudo bem com isso. O que nós devemos fazer é ter a sabedoria e o discernimento e pedir ao Senhor para que Ele nos dê essa sabedoria para lidar com tal situação. Porque tudo na nossa vida é desse jeito. A Bíblia diz que Pedro estava preso. Nesse caso, fisicamente, ele estava preso mesmo na prisão, sem cometer nenhum crime, por apenas pregar a palavra do Senhor, por apenas anunciar as boas novas, né? Vamos dizer assim. Mas Herodes não estava satisfeito com isso. Ele queria calar ele de qualquer forma e colocou ele numa prisão. Algo que lhe chama atenção: quando Pedro estava lá, a Bíblia diz que a igreja fazia o quê? Orava. Irmão, eu preciso de 4 cavaleiros aí. Quem pode dar essa força aí, fazendo favor? O Léo vai ser, pode ir lá, eles. Eu vou olhar do lado deles. Jean, olha lá, ó. Seu Lili. É lá atrás, seu Lili, lá atrás, por enquanto. Ah, o Jean vai tocar. O pastor
favor. Olha para trás lá, irmão, só para vocês entenderem melhor. Aquele negócio que está com o Leonardo vai simular a corrente que Pedro estava. Isso aqui é profético. Isso aqui é forte. Quero que vocês entendam isso daqui. Os 4 que estão lá são os 4 soldados. O Vitor Hugo, ele vai ser longe. Eu vou falando e vocês vão entendendo. Amém? Vamos lá. Léo, pode vir aqui. Pega a cadeira para eu sentar aqui. Pega essa cadeira aqui mesmo, irmãos. Calma aí, Léo. Tem que vir junto com eles. Todo mundo junto. Peraí. Todo mundo vai pegar no mato. Herói que se entregou Pedro para os 4 soldados. Vem trazendo. 2 atrás é escola, os 2 à frente são os soldados que vai colocar. Pedro está na prisão. 2 pode ir para lá, por favor, e fica só 2 aqui. Um do lado, o outro do outro. Irmãos, é muito forte isso. Você consegue imaginar a cena? Pedro na prisão, o soldado de um lado, o outro do outro. Ele não podia fazer nada. Ele estava preso, estava amarrado na corrente. Ele não podia fazer nada. Imagina Pedro dentro da cela, numa escuridão, porque eles castigavam mesmo, deixavam no escuro, deixavam passar frio. Não é igual hoje em dia, não, né? Hoje é tranquilinho. Hoje é tranquilinho, a pessoa vai para lá e apronta de novo, quer voltar para lá de novo. Antigamente não era assim, o negócio era pesado, o negócio era bravo. As portas se trancavam. Quando colocou Pedro lá dentro, os outros soldados lá atrás ficaram observando se ele escapasse. Se Pedro tentasse escapar de alguma forma, dos 2 que estavam em volta dele, os 2 que estavam mais perto da porta da saída, estavam aguardando, fortão, esperando. Vamos imaginar que ele forte, armado, né? Com a espada. E a Bíblia diz que quando as portas se trancam, talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão se sentindo como Pedro estava se sentindo, irmãos. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente dizendo. Preso, angustiado. Humanamente falando, não havia saída. Talvez você está com esse pensamento hoje. Talvez em algum momento da sua vida, da minha vida também, todos nós passamos por isso. Achamos que nós estamos num beco sem saídas, como o Pedro estava. Para Pedro não tinha solução, para Pedro não tinha saída. Ele olhava para um lado, estava um guarda, para o outro estava outro guarda, na frente, na saída, na outra estava trancado, como aquelas portas brusca, né? De ferro. A gente vê alguns filmes antigamente, a gente vê o tamanho dos cadeados que era, né? Aquele trem bruto mesmo, esse trem violento. E a gente começa a imaginar essa cena
Talvez em algum momento da vida de Pedro, o passar por uma situação dessa, ele achava que não teria mais solução, que ali seria o seu fim. Ou talvez ele acreditou, o Deus que podia mudar a história e tirar ele daquele caminho. Quando de nós nos deparamos com alguma situação dessa, olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e achamos que não tem mais solução.
poder da oração, Deus revelou no coração do pastor Wellington que nós estamos fazendo essa campanha de oração toda segunda-feira. E através disso, eu pedindo uma direção do Senhor, Deus Ele colocou no meu coração. Eu quero que você entenda nessa noite que cada lágrima, cada clamor da igreja, naquela madrugada, foi combustível para o milagre acontecer na frente dele. Talvez você não está vendo nada acontecer na sua vida agora. Quando Pedro estava na prisão, ele não estava vendo nada acontecer. Mas quando a igreja começou a clamar, foi exatamente isso que você viu aqui que aconteceu. Foi exatamente desse jeito mesmo. O anjo apareceu com uma luz muito forte. Veio na direção de Pedro. Glória a Deus. Quando toca em Pedro, Pedro aliviera. As prisões se abrem e o nome do Senhor vai glorificar. Aleluia. A liberdade chegou. Aleluia. A transformação veio. Glória a Deus. E o nome do Senhor foi glorificado com todos que estavam. Quando a igreja une em oração, irmão, doentes são curados. Tudo aquilo que você acha que não tem jeito, através da oração, Deus pode mudar o cativeiro. Deus pode mudar histórias. Talvez você ache, irmão George, eu já tentei de todos os jeitos, não consigo. Mas eu falo e eu te garanto, se você colocar o Senhor na frente, em oração e acreditar, Deus pode fazer muito mais daquilo que você está pedindo e até oração. Tudo aquilo que Deus Ele quer encontrar em mim e em você, um coração quebrantado, um coração que acredita no poder da oração, no poder da transformação. Ai, irmão George, meu sobrinho, meu filho, meu pai, meu esposo, a minha esposa, eu não sei, irmãos, qual é a situação que você está aqui nessa noite, mas você está no lugar certo, você veio adorar Ele nessa noite. Dá o seu melhor, entrega aquilo que você precisa, e você pode ter certeza que no momento certo, Deus vai enviar o anjo, o nome dele será glorificado. Para Pedro seria a sua última noite, não tinha mais escape, não tinha mais para onde fugir. Mas a Bíblia diz que Pedro estava guardado lá dentro, porque se ele tivesse saído antes, no momento certo, ele poderia ser apedrejado lá fora. Então existem prisões nas nossas vidas que nós não entendemos no momento, irmãos. Mas Deus está te guardando no lugar onde você está. Ele está te guardando aonde você está. Porque no momento certo, as portas se abrirão e o nome do Senhor será glorificado. Pois, aleluia! Pedro saiu livre. Pedro saiu alegre. Agora 6, versículo 11, diz assim, ó. Foi quando Pedro caiu em si e disse, agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o povo judeu que tramava contra mim. Talvez agora você não está entendendo, mas tudo isso que está acontecendo na minha e na sua vida é porque Ele está te guardando para te libertar no momento certo, para te soltar e você sair alegre, preparado e abençoado. Porque tudo que Deus Ele quer fazer na nossa vida, meu irmão, é que através de nós, outras pessoas sejam libertas.
outras pessoas sejam transformadas. Aí talvez você diz para mim, mas eu estou precisando disso, né? Nessa noite Ele tem para cada um de nós um fortalecimento espiritual, porque não basta simplesmente ouvir na igreja. Eu preciso me entender, não aquilo que Deus está fazendo, ou não talvez entender aquilo que está acontecendo, mas entender e saber que aquilo que Deus Ele tem preparado para cada um de nós são coisas grandes. Então por isso que muitas das vezes acontece tantas coisas que às vezes a gente não consegue entender. É porque tudo que Deus Ele quer que nós sejamos libertos na presença dEle. O mundo aí fora está aprisionado. Aí eu ouvi algumas pessoas dizer que é mais fácil ficar lá fora no mundo do que dentro de uma igreja. Eu já comentei isso aqui uma vez sobre isso, mas eu quero repetir de novo. Tem pessoas que acham que estar lá fora é mais fácil do que estar aqui dentro da igreja. Talvez você também concorda com isso, mas não é bem assim. Aí o rapaz conversando, o pastor conversando com essa pessoa que estava falando sobre isso, ele falou assim: você fuma? Fumo. Você bebe? Bebo. Então por que você não para de fumar hoje e para de beber hoje? Porque eu não consigo. Está prisioneiro, está escravo de lá. E nós não. Nós somos livres para adorar e orar a Deus. Essa é a diferença, irmãos. Pessoas que estão lá fora, que estão presas no passado, acham que está sendo mais fácil isso. O diabo ele quer que elas entendam mesmo. Acham que lá fora é mais fácil. Eu lembro, sempre eu falo a data errada, mas uns 20 anos atrás, não vou colocar em grande. Mas uns 20 anos atrás, vamos colocar aí, quando eu era, da pá virada, vamos dizer assim, irmãos, eu deitava no travesseiro preocupado. Eu ia para algum lugar e não sabia se eu ia voltar, porque fazia tantas coisas erradas que às vezes a gente ficava com o olho aqui ou lá. Essas pessoas que vivem aí fora, infelizmente, andam desse jeito, anda com medo, anda preocupado, anda se escondendo. Que vida é essa? Que vida boa é essa? Que o mundo oferece e acha que está tudo feliz, mas você não vê uma pessoa dessa sorrindo. Você não vê uma pessoa dessa alegre, brincando, você não vê. Sabe por quê? Eu vivi assim, eu estou falando porque eu vivi isso. Eu sei o que é isso, irmãos. Ser prisioneiro e achar que está tudo bem. Aquilo que Deus ele nos entregou é maior e todos nós sabemos disso. E é melhor do que tudo isso que nós já vivemos agora. Tudo isso que estamos vivendo. Ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, mas todavia nós nos alegraremos com Deus da nossa salvação. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Quero que você veja os teus olhos. Quero que você comece a meditar nessa palavra. Tudo que você tem vivido. Quero que você traz à sua memória aquilo que lhe dá esperança nessa noite. Talvez você viveu tantos dias vãos na presença do Senhor e hoje muitas das vezes se sente um pouco meio que afastado da presença do Senhor. Não consegue mais sentir aquele arrepio, meu irmão. Mas nessa noite Deus ele quer trazer você de volta para a presença dele, para você sentir tudo aquilo que você sentiu. Ele quer te abraçar e você abraçar ele novamente, da mesma forma que você sentia aquele arrepio. Deus ele quer restaurar em você a alegria da salvação. Porque tudo aquilo que o diabo ele quer é arrancar isso de nós. Tudo aquilo que o diabo ele quer que nós sejamos prisioneiros do nosso
para adorar. Livre da condenação que o mundo nos oferece. Veja meus olhos. Talvez você está aqui nessa noite e precisa que algumas correntes, que algumas coisas que te prendem caem por terra nessa noite. Talvez você está aqui nessa noite e precisa que algumas correntes caiam por terra nessa noite. E Ele está aqui para fazer isso nessa noite. Ele não quer que você fique preso. Ele quer que você seja liberto. Talvez você está aqui nessa noite, meu irmão, e precisa de uma porta aberta. Eu não sei. Ele conhece o seu coração. Ele sabe da sua necessidade. Talvez você está aqui nessa noite como Pedro está no limite, no fim da linha, no Espírito Santo de Deus. Mas Ele permitiu que você estivesse aqui nessa noite e ouvindo essa palavra, é porque tem algo a realizar na sua vida, na sua história. Não há limite para o poder do Senhor agir na minha e na sua vida. Eu quero que você venha aqui na frente dessa noite e nós iremos orar. Vem toda a igreja aqui, por favor. Pastor, apresenta o Senhor nessa noite. Pode vir, pode vir. Apresenta o Senhor nessa noite as suas necessidades. Glória a Deus, Senhor. Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero que o Senhor me liberte disso. Talvez você não precise que ser liberto, mas tem alguém que você conhece que precisa dessa libertação. Talvez você não precisa, mas você conhece alguém que precisa. Começa a trazer a sua memória essa pessoa nessa noite. Em nome de Jesus. Comece a trazer a sua memória nessa noite. E através da nossa fé unida aqui nessa noite, o nome do Senhor irá ser glorificado. E a resposta daquilo que você precisa, Deus irá trazer. Mas você não pode resistir a essa pessoa. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Você não pode resistir dessa pessoa. Oh, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Nesse momento, Pai, cada vez que vem aqui nessa noite, sentimos a falta de alguns irmãos, ó Deus. Mas a nossa oração é que cada vez que encontra aqueles irmãos que não vieram nesta noite, meu Deus, Tu conhece o coração de cada um e sabe o motivo que Teus filhos não vieram nesta noite.
Mas aqueles que aqui estão também receberão essa bênção, receberão essa promessa, receberão essa cura, esse milagre que foi liberado do céu para esta igreja nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, tu conhece o coração deste homem, desta mulher. Oh, Pai, que o Senhor possa ministrar e fazer aquilo que é para ser feito, para que as vidas venham ser transformadas, que as vidas venham ser curadas, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus. Deus, é nessa noite, é nesse ambiente profético que nós entramos nessa noite, que haja transformação na mente dele, na mente dela, Senhor, que haja, meu Pai, oh Deus, mudanças e transformações. Pai, nós decretamos